Olá, família Planck, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Adriano Grilo. Ele é fundador da Cacauholic, uma empresa especializada em chocolates daqui da nossa cidade de São José dos Campos. Ele disponibilizou um pouquinho do tempo dele para falar com a gente um pouquinho sobre chocolate. E aí, Adriano, tudo bem com você? Tudo bem, Léo? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar desse assunto tão doce na nossa vida aí. Adriano, começando já falando um pouquinho sobre o chocolate, a gente sabe que o chocolate traz diversos benefícios para a saúde, mas aí eu queria saber com você se é qualquer tipo de chocolate, como que funciona para a gente ter esses benefícios. Léo, eu sou um apaixonado por chocolate. Eu comecei a minha carreira há 26 anos atrás, como estagiário numa grande empresa chamada Nestlé. E nela, quando eu estava formando na engenharia química, eu estava fazendo estágio. Então, eles me efetivaram como um analista de processo para tocar uma linha de produção de chocolates. E eu sempre fui doceiro, sempre fui apaixonado por chocolate. E nesse período que eu fiquei na Nestlé, eu fabricava aquelas caixinhas azuis, especialidades, que vai Galac, vai Soufflé, vai Diplomata, vai Quick, Crunch, ou seja, todo o mix de produtos da Nestlé na época. E aquilo me encantou muito em termos de processo, de qualidade, matéria-prima, como era tudo era fabricado. Após 7 anos trabalhando na Nestlé, eu me tornei, meu último cargo lá foi de especialista de chocolates Nestlé. Ok, então eu gostei tanto desse assunto que eu virei um especialista, e aí, em década de 98 para 99, houve uma pressão muito grande contra a legislação para baixar a quantidade de cacau do chocolate. Ou seja, para você chamar chocolate até em 99, eu tinha que ter 33% partes de cacau. O que são partes de cacau? O chocolate tem açúcar, leite e cacau. Partes de cacau é cacau em pó, líquido de cacau e manteiga de cacau. Essas três caras são a parte mais nobre do produto, que é a parte mais cara. Então, assim, os grandes fabricantes na época fizeram uma pressão junto à legislação para baixar custo e reduziram para 25% de cacau no chocolate. Então, a partir dessa época, eu já comecei a ficar meio chateado, porque, por que estão tirando a parte mais nobre? Eu entendo perfeitamente com relação de acionistas, de você aumentar sua rentabilidade dos seus negócios, mas eu me sentia muito responsável em estar reduzindo uma coisa tão importante de chocolate e jogando mais açúcar, que é uma das coisas que não é tão benéfica para o nosso corpo se você consumir constantemente. Então, nesse momento, eu comecei a pensar, tipo assim, poxa, eu não quero coadunar, porque acaba ferindo alguns valores. E nessa época, minha filha estava nascendo, a Carolina, em 2002. Então, hoje a Carolina está com 17 anos. Então, em 2002, eu pedi para sair, uma empresa super responsável, super nobre, mas eu não queria participar de um processo, ter que piorar um pouco as formulações. Então, isso é uma das grandes propriedades de você poder escolher um bom chocolate ou não, tá, Léo? E você comentou realmente que o chocolate, a matéria-prima mais nobre, é proveniente do cacau. E aí eu já emendo outra pergunta que, assim, existem diferentes tipos do cacau? Existem, existem sim. O cacau, Léo, a melhor produtividade e a melhor crescimento do cacau no planeta é na linha próximo à linha do Equador. Então, entre os dois trópicos, a linha do Equador, nesse cenário, você tem os melhores produtores de cacau do planeta. Hoje, 80% do cacau está na África, Costa do Marfim, Nigéria. Então, eles têm uma capacidade muito grande pelo clima de favorecer. Hoje no Brasil nós temos o sul da Bahia, norte do Espírito Santo e a região do Pará, mais ao nordeste e norte da Amazônia. Então, cada país, cada clima influencia diretamente no cacau. Então, assim, tem o Equador, que é um país muito pequeno, próximo de um estado brasileiro, eles têm as árvores mais produtivas que o Brasil. E o Equador tem basicamente serra, Andes, né? Então você tem o forasteiro, você tem vários tipos de cacau que acaba favorecendo o paladar final, o resultado final do produto, Léo. E não só isso, da onde veio o plantio, da onde ele está instalado,
é como café, é como uma maçã. Então, a colheita dele, Léo, é muito importante. Você fazer a colheita desse cacau no pé, deixar os frutos fermentar corretamente no prazo de 7 a 9 dias, depois você tira a casca do cacau, em costos de madeira, hoje existem outros costos mais avançados, para você poder tirar a acidez, o ácido acético, né? Na verdade, são os vapores indesejáveis desse momento de fermentação, depois de você secar naturalmente ao sol, quando tem sol. Quando chove, você fecha as barcaças, são aquelas casas com rodinha, você protege da chuva esses grãos e aquece com forno a lenha, com serpentinas de fumaça que aquece e seca esse cacau. Então, esse processo é um processo muito importante para a qualidade final do produto, Léo. Nossa, bastante complexo esse processo, né? Bastante. E assim, no Brasil, ele é um produto muito interessante, porque para crescer uma árvore de cacau, você precisa de sombras de outras árvores. Então, isso na Bahia, em Linhares, Espírito Santo, é uma riqueza tão grande para o nosso meio ambiente. Você preservar o cultivo do cacau, você está preservando outras plantações, outras árvores. Então, do lado ambiental, é um conceito muito lindo. Só que o cacau é trabalhoso. Então, às vezes, as pessoas preferem fazer cana-de-açúcar e soja do que cuidar bem do cacau. Vendo tamanha complexidade, tanto do processo e tanto da escolha dos ingredientes, qual seria uma dica que você daria, por exemplo, pô, quero consumir um chocolate de qualidade, o que que eu tenho que observar como consumidor, o que que eu tenho que levar em consideração para fazer a escolha mais adequada? Hoje, assim, Léo, a primeira coisa são as informações nutricionais. Você lê os ingredientes dos produtos alimentícios, eles são colocados de forma decrescente. O que mais tem vem primeiro para o que menos tem, na sequência da descrição dos ingredientes. Então, para o chocolate, a primeira coisa que você tem que ler, tem que ver lá, massa de cacau, ou manteiga de cacau, ou cacau em pó. Se o produto começa com cacau, show. E muitas vezes o produto começa muito com açúcar, que então o açúcar ele tem mais concentração de açúcar do que cacau. Uma outra coisa da tabela nutricional, ver a parte de carboidratos, proteínas, a parte de sódio. Às vezes você tem muito sal para você fazer um ajuste de receita. Mas aí no caso mais do chocolate branco. E uma outra questão é o paladar, Léo. Um chocolate bom, hoje, ele tem uma termorresistência, é o tempo que ele consegue ficar com a ação da temperatura até 32 graus Celsius. 32 graus Celsius é o ponto de fusão da manteiga de cacau. Então, a manteiga de cacau, quando você bota no nosso dedo 36,5, 36 a nossa temperatura do nosso sangue, esse chocolate vai derreter fácil. Então, existe algum chocolate que você bota na mão, ele demora tempo para derreter no seu dedo. Por quê, Léo? Eu comecei contando a história. Porque esse chocolate coloca uma gordura hidrogenada vegetal no lugar daquela manteiga de cacau que eu tirei lá em 99, que eu tinha que ter 33, baixei para 25, aí foi colocado a gordura vegetal. E a gordura vegetal, ela tem um ponto de fusão mais elevado, para justamente você conseguir vender um chocolate no sinal e não derreter, para você conseguir transportar por todo o Brasil e não derreter. Porém, isso faz muito mal ao nosso sangue, às nossas veias, às nossas coronárias. Então é o seguinte, hoje um bom chocolate com alta concentração de cacau faz bem ao coração, está provado. Faz bem à circulação sanguínea do cérebro. Ele tem muitos antioxidantes, ele tem serotonina, ele tem uma série de propriedades benéficas, porém consumidos no máximo de 30 a 40 gramas diária. Acho que esse último ponto é o mais importante, né? Ter o equilíbrio e saber como resistir a essa tentação que é a delícia do chocolate. Pois é, Léo. Eu tinha uma loja na Rio Branco, eu e a Patrícia, e as pessoas... Como a gente pratica muito esporte, Léo, eu sou muito fã dos hábitos saudáveis. Mas não deixo de ir no barzinho, de comer o meu torresmo, de tomar minha cerveja. Porém, as pessoas chegavam na loja, Adriano, esse é o chocolate que emagrece? Eu falei, não. O que emagrece são os hábitos saudáveis. E você é especialista nesse assunto, né, Léo?
Então, você ter um balanço de tudo na sua vida. Adriano, agradeço demais a sua disponibilidade, também todo o conhecimento que você trouxe aí para a gente, para falar desse tema tão agradável. Deixo um agradecimento em nome de toda a família Planck. Eu gostaria muito mesmo de agradecer você, a Paty, a todo mundo aí da Cacauholic. Ô, Léo, eu que agradeço o convite. É um prazer falar desse assunto. Nós somos apaixonados pelo bem feito, somos apaixonados pelo que oferecemos. Eu falo que essa fábrica, esses produtos são feitos para os nossos filhos. Se são bons para os meus filhos, são bons para todo mundo. E a gente tem uma linha também completa de produtos sem lactose, sem açúcar, que são outros assuntos que um dia a gente bate um papo. Mas eu agradeço a família Planck. É um prazer estar dividindo esse conhecimento e somos uma fábrica oriunda de São José dos Campos com muito orgulho, tá? Então é isso, Adriano, muito obrigado. Um grande abraço, até mais. Beleza, Léo? Brigadão, um prazer falar com vocês, uma satisfação imensa, um sucesso. Todo mundo em casa, cuidado e cuidem-se, tá bom? Acho que isso vai passar e todo mundo vai sair muito fortalecido dessa história toda. Conte sempre com a gente aqui, tá bom? Muito obrigado, Adriano. Valeu, grande abraço. Abraço, querida.